a história de uma criança que teria sido forçada a roubar picanha pelo próprio pai. As imagens, olha aí, tá vendo, gente? Dentro do supermercado, olha isso, a menina com um carrinho em um dos corredores do supermercado. Aí, de repente, o que ela fez? Ela tirou uma sacola da própria loja. Aí, junto com um adulto, colocou as peças de carne ali dentro, tá vendo? Ó. Como se nada, tem ninguém me vigiando. Aí toda a ação é muito rápida, aí em outra gravação, em outro mês, a menina aparece sozinha fazendo a mesma coisa. Dá para acreditar? Ela sai para encontrar o pai lá fora do supermercado. Isso aconteceu aqui em Vila Velha, tá? Aqui pertinho. E a gente se pergunta quais são as consequências emocionais, né? E de que forma esse comportamento dos pais vai refletir no futuro dos filhos. Qual a importância, gente, do bom exemplo? Esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente. Aqui no nosso estúdio, eu recebo Juliana Giuliatti, psicóloga, a Ellen Peixoto, que é advogada, vai ajudar a gente nesse bate-papo também. E hoje eu também recebo o André, que daqui a pouquinho ele vai contar a história dele sobre esse exemplo negativo que vem de dentro de casa. Mas hoje, assistindo essas cenas aí, hoje você é pai. Sim. Hoje eu sou pai. Boa tarde, né? Boa tarde. Sou pai, sim. E você assistindo essa situação toda que a Marla contou pra gente, te faz refletir sobre o que aconteceu com você na sua adolescência? Sim, faz sim, né? Porque, assim, muitas das vezes a pessoa entra nesse tipo de situação por algo... Tudo influencia a dependência química, né? Às vezes a pessoa está ali numa dependência química, ela leva a fazer coisas que ela, na sua natureza humana, no seu sentido normal, ela jamais faria. Correto? Ela jamais faria. Eu, por exemplo, na minha natureza humana, no meu sentido normal igual hoje, eu jamais faria o que eu fazia outrora, né? Pegava as coisas dos outros, pegava as coisas dentro da minha própria casa. Às vezes eu passava dentro da minha própria casa, olhava, via um aparelho de telefone ali, por causa daquela situação, eu olhava, não tinha ninguém olhando ali, eu passava a mão, pegava e ia embora. É o que leva a pessoa a fazer esse tipo de situação. E os pais, na verdade, eles são o quê? Espelho dos filhos. E hoje em dia a gente vê muitos pais influenciando os filhos a fazer coisas negativas, coisas erradas. Juliana, esse poder de persuasão, né, essa influência negativa vindo da família, acaba que, por ser ali, naquele ambiente de dentro de casa, pensa nessas crianças aí que a gente mostrou, que foram ao supermercado com o pai, junto com a tia, né, um adolescente de 13 anos, uma criança de 5, essa influência negativa vindo de dentro de casa, o poder de persuasão pode ser ainda maior? Com certeza, porque é ali na família que se constrói a base segura ou insegura, ou aquilo que ela chama de segurança, porque muitas vezes a criança vai absorver o exemplo, porque a infância é um período muito fértil, é o período, na verdade, mais fértil para que ela possa aprender, absorver. E a criança ela vai aprender muito pelo quê? Pelas atitudes, muito mais pelas atitudes do que aquilo que a gente fala. Então, a chance dessas crianças repetirem se torna maior? Enorme, enorme. Porque ela vai normalizar aquilo que não deveria ser normal. Bem, a minha mãe e meu pai fazem isso, então eu posso repetir. E até inconscientemente ela pode fazer isso. E às vezes ela pode achar até que ela deve fazer aquilo. Quando a gente vê essa criança furtando ali a carne, ela vê talvez como necessidade do lar dela. Eu preciso de ajudar a minha família. Então, quais são os valores que estão sendo passados ali para aquela criança? O que está sendo plantado no coração dela? Então, a família é importante. A gente se pergunta, né? E aí, como é que fica depois a vida dessa criança? Em relação a toda a proteção, ao que deveria ser ensinado, a responsabilidade de quem, já que o pai, já que a mãe ali já foi encaminhada ao presídio, como é que fica a vida dessa criança dali em diante? Boa tarde, Roberta, muito bem colocado, uma ótima pergunta. Nós precisamos de esclarecer que nós temos aqui duas vertentes. Nós temos o crime propriamente dito cometido pelo pai, que é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 244, que é a corrupção de menores, que é induzir, instigar, utilizar de um menor de idade para cometer
cometer atos delituosos, né, crimes. E nós temos aí a destituição do poder pátrio familiar, porque o Código Civil ele também prevê a destituição do poder pátrio familiar, ou seja, os pais podem perder a guarda dos filhos por estarem utilizando eles como objeto de crime, ferramenta do crime. E aí, qual o procedimento nesses casos? Eu ouvi no VT que eles acionaram o conselho tutelar. Provavelmente é feita uma busca ativa familiar para saber se tem algum parente, algum familiar próximo que tenha o interesse e condição de cuidar dessa criança. Porque, como eu sempre digo, é uma fala que já é figurinha carimbada, todos nós devemos zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres da criança e do adolescente. Mas, prioritariamente, o convívio tem que ser no rol familiar. Então, eles será feita a tentativa de inserir eles no ambiente familiar. Não sendo possível, vai à disposição da vara de infância de competência da região onde ocorreu o crime, né? Nesse caso, se o adolescente for de 12 a 18 anos, ele também vai passar pela delegacia especializada do adolescente em conflito com a lei, porque ele comete aí um ato infracional, mesmo que sendo induzido, também é considerado um pseudo-crime que a gente chama de ato infracional. Né? Então, esse seria o procedimento. Inicialmente, a busca ativa familiar e a reinserção dessa criança em um ambiente familiar seguro. Tá certo. E você aí de casa, você que está acompanhando agora o Fala Espírito Santo, são 2 horas e 29 minutos. Como é que foi o exemplo, né? Qual foi a influência dos seus pais na sua vida? Conta aí pra gente, houve alguma influência negativa? Veio de qual parte? Às vezes também tem histórias de irmãos mais velhos ou irmãos mais novos, que foi o caso do André. Sim. No meu caso, eu conheci as drogas, meu irmão mais novo conheceu primeiro que eu, né? E pelo fato de eu ver a situação, como é que acontecia, como é que era, aí acabou que com o passar do tempo eu também acabei me envolvendo, onde veio aquela devastação, aquela destruição. Então, o que acontece? Ele conheceu primeiro, sendo mais novo, eu conheci depois e eu fiquei e fui perdendo tudo por causa daquilo, né? Por causa da droga, fui parar na rua, aí foi passando, as coisas só foi piorando, até que um certo dia, eu conheci Jesus e ele mudou completamente a minha história. E, de fato, há a influência, mesmo sendo, por exemplo, um irmão mais novo, que tem gente que vai pensar assim, mas ele era mais velho, mas existe essa influência mesmo? Com certeza, tem influência, com certeza, porque é o espelho, a gente vê a convivência, né? A gente está convivendo ali dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo lugar, então você vai vendo, aquilo ali influencia muito, entendeu? Como, Ju? A curiosidade também. Meu irmão, ele é mais novo. Mas deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Então, você acaba ali se misturando no que está acontecendo e quando você vê, já está completamente mergulhado. E é difícil de sair quando se entra no vício aí. A gente está falando aqui da influência de uma forma geral, né, a cometer atitudes erradas, crimes como que a gente trouxe aqui hoje no programa, né, que a Marla acabou de relatar esse caso, a história do André também, que houve essa influência dentro de casa. Quando há isso, né, acontece essa influência negativa, de que forma que isso reflete na vida das crianças? Vamos abrir espaço, então, para ler os comentários? Já vou entrar agora aqui no nosso WhatsApp. Você de casa que ainda não mandou sua opinião sobre esse assunto, está aqui o nosso QR Code, já pode mandar. Já chegou gente dizendo aqui, boa tarde, Roberta. Eu e meu esposo sempre damos exemplo para os nossos filhos, mas tem um que é todo o contrário. Onde será que ele aprendeu? Por que isso? Então, já direciono para você essa pergunta, Juliana. Mesmo os pais ensinando tudo certinho, da onde vem, talvez, a atitude das crianças, dos adolescentes mais impulsivos, mais curiosos, mais teimosos? Todo excesso, ele esconde uma falta. E, às vezes, essa criança ela pode estar querendo também chamar a atenção desses pais. Porque o que acontece? Quando a criança ela percebe que a maneira de chamar a atenção ou de ter a atenção desses pais é tendo um comportamento que, às vezes, não é muito legal, mas foi a forma que ela encontrou de ser vista, de ser ouvida. Então, ela vai repetir esse padrão.
Então, claro que tem o temperamento, a personalidade ela é construída com o passar dos anos, mas o temperamento ela é a base ali da personalidade. Então, às vezes, um jeito mais extrovertido, introvertido, isso vai depender do temperamento da criança. Mas, se a criança está nesse comportamento, vamos dizer, mais disfuncional, a gente precisa observar o que está por trás desse comportamento da criança, o que ela está querendo me dizer sobre esse comportamento. Perfeito. Tem mais um relato aqui. Boa tarde, Roberto. Quando eu tinha 12 anos, eu estava indo para a escola, entrei no supermercado e peguei muita guloseima, biscoito, leite condensado e ainda levei para a escola para dividir com os colegas. A diretora viu aquela situação, chamou meu pai e perguntou se ele tinha me dado dinheiro. Nossa, meu pai me bateu e me levou segurando pela orelha até o supermercado e fez eu devolver tudo, né? Depois disso, nunca mais eu quis saber de pegar nada de ninguém. Tá vendo a importância da resposta do responsável? E aí, sobre essa resposta, Ellen, os pais que a gente trouxe na reportagem foram encaminhados ao presídio. Qual a importância dessa resposta para as crianças? Passa para as crianças que toda ação tem uma reação. Né? Independente de eles estarem ali sendo arrastados pelo exemplo, eles vão perceber que eles fizeram alguma coisa errada e existe punição para aquilo. Independente da faixa etária dessa criança ou desse adolescente, é importante fazer um acompanhamento psicossocial para que eles tenham em mente a importância da consequência das escolhas que eles fazem. E isso inclui a escolha dos pais, porque os pais escolheram colocar os filhos expostos a essa situação. E isso trouxe uma consequência para todo o contexto familiar. Então, é necessário que seja feito um acompanhamento psicossocial com essas crianças, com esses adolescentes que estão passando por essa situação de vulnerabilidade social, porque é uma situação de vulnerabilidade social, tanto psicológica quanto financeira, que faz com que esses pais, com que essas crianças estejam expostas a essa situação. Agora, para quem também aprendeu isso como exemplo, vamos pensar aí na situação desses pais, do adolescente, né, e da criança, que talvez isso foi ensinado também para eles. Assim como a gente recebe várias histórias aqui de pais que eram envolvidos com tráfico, por exemplo, e colocam os filhos para ser aviãozinho. Então, o que foi ensinado? Como quebrar esse ciclo, Jô? É preciso ter pessoas que tenham mais consciência emocional ali para amparar essa criança. Se ela continuar dentro desse ciclo, ela tende a repetir. Então, assim, precisam de ter pessoas que apoiem com uma diferença de comportamento ali. Porque ela vai ver através do comportamento. Se o pai e a mãe é a figura de referência, então eu vou repetir o que meu pai e minha mãe faz. Mas se a família observa, peraí, essa criança cresceu aqui, o pai é um traficante, mas nós temos figura aí na família que pode auxiliar. Então, entra parte do governo também, né? A sociedade ela também pode entrar auxiliando essa criança. E a questão também da terapia, né, auxiliar nesse processo aí de psicoeducação. Se a gente levar essa criança só a se culpar, na hora que ela perceber, poxa vida, meu pai e minha mãe fizeram algo errado e eu também estou fazendo algo errado, pode ser que ela não aprenda, que ela não mude o comportamento. Por quê? Vai ficar muito a sensação de culpa. Inconscientemente, ela pode repetir esse padrão. Então, assim, ela precisa de entender que esse comportamento é um comportamento que não é aceitável. Como que é essa conversa com essas crianças? Se fosse agora essas crianças de 13 e 5 anos, como que seria essa conversa? Como que os pais corrigem também os filhos? Porque às vezes tem um bom exemplo em casa, mas o filho está fazendo coisa errada por influência de algum amigo também na rua. Vamos supor, você pega ali a criança ou conversa com essas crianças que você falou ali. Chegou em consultório, posso colocar assim? Um exemplo? Pode. Chegou em consultório o adolescente de 13 anos, depois a criança de 5 anos. Eu vou procurar entender o que aconteceu, como estava você naquele momento. O que você sentiu diante daquilo tudo, quando pegaram seu pai, quando você viu ele furtando? O que você considera do que é certo, o que é errado? Então, é necessário ouvir a criança sobre o que ela entende daquilo que aconteceu.
Porque nós temos a nossa interpretação, mas a criança, ela tem uma outra interpretação. Então, nós precisamos de ouvir. E ouvir os fatos ali que ela vai narrar, a gente vai perguntar, e aí, o que você sente diante disso? Ela vai falar, tia, eu senti vergonha, eu senti muito medo quando pegaram o meu pai, levaram ele preso. Então, a gente precisa trabalhar essas emoções e mostrar para a criança qual o caminho, então, que ela deveria seguir. Qual o caminho que ela pode escolher nesse caso? Essa escuta que a Juliana trouxe para a gente, você teve essa escuta? Na verdade, dentro da minha casa, dos meus pais, eu nunca tive esse exemplo. Nunca. Nunca tive esse exemplo, assim, mau exemplo para a gente fazer coisas erradas. Dos meus pais, a gente nunca teve isso, né? Na verdade, a gente conheceu isso foi na rua, na escola, você está entendendo? Na rua que a gente conhece essas coisas. Agora, dentro da nossa casa, a gente nunca teve esse mau exemplo, nunca. Nunca, dos nossos Vindo pais, dos pais, não. Mas do irmão... Sim, porque conheceu na rua também, porque geralmente essas coisas assim a gente conhece mais dentro da própria escola, sabia? Sim. Na rua, pro lado de fora, né? Nem muito pro lado de dentro. E aí, diante desse relato dele, eu trago mais uma vez a importância do apoio psicossocial que a família tem que trazer para a criança. As más conversações corrompem os bons costumes. Sem dúvida. Verdade. Né? Então, ele não tinha o exemplo em casa, mas na rua, as más conversações, a companhia, Influência. às vezes a ausência do pai na vida escolar do filho. Muitas das vezes os pais trabalham muito e eu entendo que hoje nós temos diversos contextos familiares que exigem essa, né, ausência, digamos assim, mas é necessário que haja um diálogo dentro de casa para a gente ter proximidade do contexto escolar, do contexto social em que os nossos filhos estão inseridos. Sim. Aproveitando a sua presença, Ellen, nós já recebemos aqui diversas vezes aqui no nosso WhatsApp, pessoas falando, eu conheço o meu vizinho, eu conheço não sei quem da rua de cima ou da rua de baixo, que a família inteira faz coisa errada, o pai, a mãe, às vezes usam drogas na frente das crianças, às vezes coloca as crianças para fazer de aviãozinho. E a vizinhança não sabe como proteger essas crianças. Né? Tem como fazer uma denúncia, por exemplo? Hoje nós temos diversos canais de comunicados de violação de direitos, que são as supostas denúncias que a gente fala, né? Em se tratando de criança e adolescente, é comunicados de violação. Disque Direitos Humanos, Disque Denúncias, nós temos site, nós temos nos sites das prefeituras, os telefones dos conselhos tutelares, e todos esses canais são canais de denúncias 100% anônimos. Então, por via das dúvidas, faça um comunicado de violação, faça a denúncia para que aquela rede de proteção seja acionada para fazer uma averiguação social do contexto que aquela criança está inserido. Então, por via das dúvidas, faz a denúncia. Né? Eu acho que essa criança está sendo exposta a muita droga, a tráfico, está sendo usada para isso. Faça a denúncia para furtos, né? Como nesse caso. Faça o comunicado de violação, faça a denúncia, diz que 181, Direitos Humanos. Nós temos e-mail, nós temos Comissão de Proteção da Criança e do Adolescente também da Assembleia Legislativa. Se você jogar no Google, hoje nós temos acesso à informação, joga no Google como denunciar de forma anônima e vamos tentar acessar o máximo de canais da rede de proteção para que nós possamos fazer o nosso papel também enquanto sociedade. Perfeito. Obrigada, Ellen. Obrigada, Ju. Mas eu vi que você queria acrescentar uma palavra? O nosso maior legado enquanto pais é aquilo que nós vamos ensinar para os nossos filhos, que são os nossos valores. Perfeito. Obrigada, viu? Muito obrigada também pela sua presença, André. Volte sempre, viu?